Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 12º vídeo desse curso de Química Inorgânica, do programa de pós-graduação em Química da UFMG. E hoje nós vamos dar início ao nosso tópico 4, que é o tópico que vai estar relacionado mais com a parte de estrutura de compostos de coordenação. A partir de agora nós vamos ver um monte de coisa a respeito de compostos de coordenação que vão, principalmente nessa parte inicial da parte de estrutura, isomeria, estabilidade, e depois mais à frente nós vamos entrar um pouco mais na parte das ligações químicas, as teorias que vão explicar as ligações químicas e, por consequência, alguma das propriedades dessas moléculas que são tão importantes dentro da química inorgânica e também tão peculiares, né? Não é à toa que são chamados de complexos. Bom, esse tópico 4, vocês vão notar uma certa diferença, porque ele vai ser formado por mais vídeos do que os tópicos anteriores, mas a tendência é que os vídeos sejam um pouco mais curtos. Esse vídeo 12, por exemplo, a minha intenção é que ele seja bem curtinho, apesar que eu pensei isso para vários outros, eles demoram horrores. Mas enfim, essa é a ideia. Bom, para a aula de hoje, na parte cultural, eu escolhi essa canequinha aqui, uma canequinha da Escócia. Essa fui eu mesmo que comprei, eu estive lá em um congresso na cidade de Edinburgh. É um lugar legal também para visitar, né? Eles falam um idioma lá que eu não sei o que é aquilo. Inglês eu acho que não é. Eu vi pessoas fluentes em inglês conversando com o pessoal do hotel. What? É muito estranho o que eles falam lá. Eles têm um sotaque muito pesado. Se o sotaque inglês é estranho, o escocês, então, é impossível de entender. Bom, era essa a curiosidade de hoje. Chega de conversa, tá na hora da nossa aula começar. Fecha tudo, desliga o WhatsApp, concentra que eu vou começar agora. Bom, como eu comentei, então a aula hoje vai ser sobre ácidos e bases de Lewis, mas eu já chamo a atenção de vocês que trata-se apenas de uma revisão. Esse conteúdo não fazia parte originalmente desse curso, foi uma sugestão minha quando eu dei ele lá na primeira vez, porque ácidos e bases de Lewis é um conceito bem interessante para a gente explicar a formação de complexos. Então hoje, na verdade, só vou dar uma pincelada. Na próxima aula eu vou entrar mais a fundo na teoria de ácidos e bases, que está relacionado com a classificação de Pearson, que é ácidos e bases duros e macios, e aí é um pouco mais interessante para a formação de complexos. Então, assim, só quero que vocês tenham em mente que eu não estou cobrindo tudo relacionado a ácidos e bases. Eu estou pegando apenas uma parte só para fazer uma breve revisão com vocês. Nós temos várias formas de definir ácidos e bases. Na verdade, se vocês olharem lá no livro do Huey, ácidos e bases, você não pode chamar especificamente de uma teoria, porque você pode modificar ela de acordo com os seus interesses. Esse quadro aqui, eu represento os que nós temos de mais comum, provavelmente vocês estudaram todos no curso de graduação de vocês. Mas existem outras classificações menos usuais, como a classificação de Usanovic, a classificação de Lux-Fluid, que vão classificar essas substâncias de outras formas. Essas aqui acabam que são as mais populares. Qual o interesse de fazer isso, né, de classificar algumas coisas? Porque quando você faz esse tipo de classificação, como classificações de ácidos e bases, você tem uma capacidade preditiva. Então, você define uma coisa é um ácido, outra coisa é uma base. Elas reagem de uma determinada forma, você consegue prever que tipo de produto deve ser formado. Claro que hoje você pode fazer e analisar em métodos espectroscópicos e definir o que é o seu produto e racionalizar em cima disso. Mas imagina antigamente, quando isso não era possível. Então era muito mais difícil. Bom, uma das primeiras classificações que nós temos é a classificação de Arrhenius, que define o ácido é toda substância em água que libera o íon H+, e base vai ser toda substância que em água liberar o íon OH-. É uma classificação interessante, a gente usa em várias situações, né? Mas ela é restrita à água, e isso é um problema grave. Então, se você pegar toda a química orgânica, por exemplo, que boa parte dela, né, é feita em outros solventes,
a Arrhenius não é uma teoria interessante para isso. Uma teoria um pouco mais ampla é chamada teoria de Bronsted-Lowry, apesar de terem sido propostas de forma isolada, elas coincidem, né? Diz que eles não se conheciam, inclusive. Essa teoria ela vai focar na espécie H+. Então, um ácido vai ser toda espécie que doa H+, e a base vai ser toda espécie que recebe o H+. Essa teoria, muito interessante, ela não necessita de ser em solvente água. Você pode fazer isso em qualquer outro solvente. Uma teoria ainda mais ampla nesse senso é a teoria de Lewis. E essa teoria ela vai mudar um pouco a forma de verificar, né, ácido e base, porque ela vai olhar agora para o elétron. Então, um ácido, né, de acordo com Lewis, vai ser espécies que recebem elétrons e bases vão ser espécies doadoras de elétrons. O interessante é que todo ácido de Arrhenius necessariamente é um ácido de Bronsted-Lowry, necessariamente é um ácido de Lewis. Todo ácido de Bronsted-Lowry necessariamente é um ácido de Lewis, mas não necessariamente é um ácido de Arrhenius. E ácido de Lewis, ele pode ser, né, Bronsted-Lowry, pode ser Arrhenius, mas pode não ser também, ok? Bom, mas como eu estou falando, são apenas classificações. Então vamos lá, né? Lewis muda a visão, como eu comentei. Ele vai olhar para o elétron e não mais para o H+, que era o que historicamente vinha definindo a acidez. Então, por exemplo, se você pegar essa reação, né, o HCl reagindo com a amônia, formando NH4Cl, de acordo com Bronsted-Lowry, HCl seria o ácido, porque ele está doando o H+, para a amônia, que seria a base, porque está recebendo o H+. Já de acordo com a teoria de Lewis, a amônia, que tem um par de elétrons não ligante aqui, recebe o H+. Então, se ele está doando esse par de elétrons para o H+, a amônia vai ser a base e o H+, vai ser o ácido, porque ele está recebendo o par de elétrons da amônia. Essa é a ideia. Bom, por que isso é interessante? Porque agora eu consigo falar de reações ácido-base para espécies que não têm um H+. Então, por exemplo, essa reação aqui, ó, do cloreto de boro com amônia formando esse adulto aqui, ele pode ser visto, de acordo com a definição de Lewis, como uma reação ácido-base. Porque aqui a amônia está doando um par de elétrons para o boro, formando essa espécie. A amônia doadora de par de elétrons é a base de Lewis, e o boro, que está recebendo par de elétrons, vai ser o ácido de Lewis. Observe que se você tentar aplicar Bronsted-Lowry aqui, você não consegue, porque quem que é o H+, que está indo para um lado e para o outro? Não tem. Então, a teoria de Lewis ela é muito interessante nesse sentido. Bom, a teoria de Lewis implica em formação de novas ligações químicas. Então, numa visão de orbital molecular, que nós ainda vamos discutir em muitos detalhes, mas vocês já devem ter visto isso, né, na graduação, pelo menos é o esperado. Você tem essa espécie aqui de boro, que seria o seu ácido, a amônia aqui seria a base, né? O boro vai ter um orbital vazio aqui, esse orbital a gente chama de LUMO, e a amônia, ela tem esse par de elétrons nesse orbital aqui, que é o orbital que a gente chama de HOMO. Então, quando eles reagem, você vai ter a formação de um orbital molecular e esse par de elétrons aqui passa a ocupar esse orbital molecular. Isso é apenas um detalhe, a gente ainda vai ver isso com muita profundidade mais para frente no nosso curso. Então, quem que geralmente pode ser um ácido de Lewis? Bom, moléculas que, em geral, apresentam menos 8 elétrons na camada de valência tendem a ser ácidos de Lewis. Eu comentei isso quando eu estava discutindo com vocês lá no tópico 3, octetos reduzidos. Então, por exemplo, moléculas do grupo formado por elementos do grupo 13, né, boro e alumínio, eles costumam ser bons ácidos de Lewis. É muito comum em síntese orgânica, né? Você coloca lá aquelas reações, aí coloca a setinha, em cima da setinha aparece lá um AlCl3. Por que isso? Porque o AlCl3 ele está atuando como um catalisador ácido de Lewis.
Isso é muito utilizado. Bom, espécies positivamente carregadas, né, cátions, eles tendem sim a serem bons ácidos de Lewis porque eles vão atrair pares de elétrons, né? Então H+, o ferro 3, cromo 3 são alguns exemplos, né? Cátions em geral são bons ácidos de Lewis. Moléculas que têm átomos centrais que podem expandir octeto, por exemplo, o antimônio pode expandir octeto, fósforo pode expandir octeto, enxofre pode expandir octeto, são alguns exemplos de moléculas que podem também atuar como ácidos de Lewis. Quais são as bases de Lewis mais típicas? Espécies que vão doar pares de elétrons. Bom, para doar par de elétrons, se você tiver uma carga negativa, melhor. O íon OH-, íon hidreto é um ácido extremamente forte, uma base de Lewis extremamente forte, fluoreto, qualquer ânion em geral, ele tende a ser uma base de Lewis. E também moléculas neutras, claro, desde que elas tenham pares de elétrons e que esses pares de elétrons estejam disponíveis. A amônia é uma base de Lewis, água, aminas em geral, né, são bases de Lewis e outras. Tudo bem? Inclusive aqui tem uma curiosidade, né? Aminas em geral são bases de Lewis. O cheiro de peixe, né? Aquele cheiro que fica impregnado, ele é devido a aminas. E aminas, elas não são tão solúveis em água assim. Então o que você faz quando você quer tirar cheiro de peixe na mão, né? Uma das alternativas, né, é passar vinagre ou limão. Por quê? Porque é um ácido. Quando esse ácido, você colocar essa amina em contato com o ácido, a amina protona, ela vai ficar positiva. Se ela fica positiva, ela vai interagir melhor com a água. Então é uma estratégia, né, que você tem para poder limpar a mão aí. Bom, então alguns exemplos aqui de reações a ácido e base de Lewis. Essa reação aqui, por exemplo, do fluoreto de antimônio, né, pentafluoreto de antimônio com íon fluoreto formando o hexafluoreto de antimônio. Então aqui, o antimônio vai poder expandir o octeto, então o fluoreto doa o par de elétrons, né, o fluoreto aqui, ele é a base de Lewis, e o antimônio, essa espécie de antimônio aqui, vai ser o ácido de Lewis e vai formar essa espécie aqui que a gente chama de aduto, tá ok? Aqui, uma reação entre um cloreto de alumínio com uma amina. Então, aqui o nitrogênio possui pares de elétrons não ligantes. Ele vai doar esse pares de elétrons para o alumínio, né, que tem o octeto reduzido. Esse vai formar esse adulto aqui. Um composto de fósforo, né? Fósforo é da mesma coluna do nitrogênio, então ele também tem um parzinho de elétrons aqui. Ele pode receber o H+. Então o H+ é o ácido de Lewis e o fósforo aqui atua como uma base de Lewis. E aqui o íon cromo 3, né? Reagindo com a amônia tem um parzinho de elétrons aqui e vai formar isso aqui que a gente chama de complexo. Isso aqui é um composto de coordenação, né? Por isso que eu estou ensinando isso para vocês. Compostos de coordenação, eles podem ser vistos como resultado de uma reação entre um ácido e uma base de Lewis, por isso que é bem interessante. Então, o que está acontecendo aqui. Bom, algumas características interessantes, né? Não existe um ácido de Lewis sem a base, porque o ácido vai ter que receber o par de elétrons e você tem que ter uma base para doar esse par de elétrons. A reação, ela sempre avança no sentido das espécies fortes formarem as espécies mais fracas. Então, na verdade, isso aqui tudo vai existir em equilíbrio, e esse equilíbrio vai estar deslocado sempre no sentido de formar as espécies mais fracas. Uma vez que você tem essa reação, né, a espécie ácida perde as suas características, a espécie básica também perde as suas características, e essa reação, por isso, é conhecida como uma reação de neutralização, que é o mesmo nome que a gente dá para essa reação quando a gente está falando lá em reação de Arrhenius, né? Com a classificação de Arrhenius. Bom, para definir a força de um ácido e uma base de Lewis, eu vou ter que relacionar com a capacidade deles de doar elétrons e com a capacidade de receber também. Esses dois parâmetros são os parâmetros que vão definir se meu ácido ou minha base de Lewis vão ser mais fortes ou mais fracos. Bom,
Por causa disso, eu vou ter que considerar basicamente dois aspectos. A primeira coisa é relacionada com efeitos indutivos, que vai fazer com que os elétrons estejam mais ou menos disponíveis. E uma outra coisa vai estar relacionada com efeitos espaciais. Então vamos pegar um caso aqui. Olha esses dois compostos de fósforo, PH3 e PF3. Bom, o fósforo ele vai ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que acontece nesse caso? Eu vou ter o fósforo puxando a densidade eletrônica para ele, certo? Se o fósforo puxa a densidade eletrônica para ele, ele vai ficar rico em elétrons. Então, ele vai conseguir liberar, digamos assim, o par de elétrons dele mais. Esse par de elétrons vai poder ser doado com mais facilidade. Agora, quando eu vou para o PF3, o flúor é mais eletronegativo. Então, ele está puxando a densidade eletrônica para ele. Certo? Quando isso acontece, o átomo de fósforo ele vai ficar mais deficiente em elétrons. Então, ele vai prender esse par de elétrons dele mais fortemente. Qual a consequência disso? O pH3 vai ser uma base de Lewis mais forte do que o PF3. O pH3 doa esses elétrons aqui com mais facilidade. A mesma coisa acontece quando eu vou aqui para compostos, para as aminas substituídas. O grupo CH3, né, que é essa metila aqui, ela é rica em elétrons e o nitrogênio é muito eletronegativo. Então, se ele está puxando muitos elétrons dele, ele está deixando o par de elétrons mais livre. Se ele tem menos elétrons para puxar, igual esse caso aqui, ele vai deixar o par de elétrons dele mais preso. Então, aqui, quanto mais substituintes eu tiver na minha amina, mais forte ela vai ser como uma base. Tudo bem? Um outro aspecto que é importante é você considerar os efeitos espaciais. Efeitos espaciais também são importantes, porque além de você precisa doar o par de elétrons, e esse par de elétrons, essa espécie que entra, tem que ficar acomodada sem ter, né, uma grande repulsão espacial. Então, vamos pegar aqui o caso do H+, reagindo com essas espécies aqui. Bom, se você olhar, a espécie que vai ser mais rica em elétrons vai ser essa primeira aqui. Deixa eu só trocar minha caneta. Por quê? Porque vai puxar a densidade eletrônica aqui, né, por efeito indutivo. Certo? Quando você vem para cá, essa aqui vai doar a densidade eletrônica aqui desse grupo CH3. Essa aqui doa um pouco menos, porque observe que ligado ao carbono, eu tenho outros carbonos. Então, tem menos elétrons aqui do que tem nesse aqui e do que tem nesses dois. Certo? E no caso da piridina, não tem nada. Moral da história. Aqui eu vou ter maior densidade eletrônica, então o par de elétrons vai estar mais disponível. Depois aqui, depois aqui, depois aqui. Então a acidez com relação ao H+, ele vai seguir essa ordem. Mas por quê? Porque o H+ é um íon pequenininho. Então o H+, ele cabe em qualquer lugar. Agora, se eu trocar o H+ por esses compostos de boro aqui, o boro ele é muito mais volumoso. Moral da história, o boro, essas espécies aqui, eles não vão conseguir ligar aqui, ó, muito menos aqui, por questões espaciais. Então agora, a base mais forte é a piridina, que, no caso do H+, era a base mais fraca. Então não é só o efeito indutivo, você tem que olhar o efeito indutivo, mas você vai ter que olhar o adulto também. E tem um outro aspecto que eu não estou comentando aqui,
que é a interação com o solvente. Quer dizer, o solvente também é uma espécie importante nisso daí, porque esse solvente, ao final da história, ele vai ter que solvatar esses compostos. Então agora, ó, quando eu troquei, a ordem é essa aqui, ó, certo? Esse é o mais forte, seguido por esse, e a piridina é a última. Pera de jogar mais. Se eu trocar e colocar um ácido mais volumoso, a piridina virou a mais forte, seguida por essa aqui agora, que tem um efeito, que tem uma questão espacial um pouco menor, depois essa, e essa com esse guarda-chuva gigante aqui é a mais fraca de todas. Deu para entender o que está por trás disso tudo? Isso pode ser explorado, tá, gente? Você pode fazer toda uma química que é chamada de ácidos e bases de Lewis frustrados, que explora exatamente isso. Então, por exemplo, numa reação ácido-base de Lewis comum, você vai ter aqui o par de elétrons sendo doado, né? E aí você forma esse adulto. Agora, nos pares ácidos e bases de Lewis frustrados, o que acontece? Você tem o fósforo querendo doar o par de elétrons, o boro querendo receber o par de elétrons, mas por questões espaciais, eles não conseguem. Existe uma catálise muito interessante que é feita usando esse tipo de moléculas. É uma das formas, por exemplo, que você tem para quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio, né, a ligação do H2, de forma heterolítica, formando H+, e H-. O H+, a espécie vai ficar ensanduichada entre esses dois compostos aqui. É uma química muito interessante. Tudo bem, pessoal? Bom, como eu comentei com vocês, isso era apenas uma breve revisão, por isso o vídeo ficou relativamente mais curto. Bom, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá no livro do Ewing para aprender um pouquinho mais sobre isso. O próximo vídeo vai falar um pouco mais sobre teoria de Pearson, sobre ácidos e bases duros e macios. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Forte abraço, gente. Tchau.